No capítulo de Mateus 23, Jesus fala da hipocrisia dos fariseus e sobre os ensinos de tradições humanas. Ele diz: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem de rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados rabi, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chamem de pai, porque você só tem um pai, aquele que estás nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Jesus então prossegue dizendo: Ai de vocês, hipócritas, em algumas passagens, denotando que os fariseus eram hipócritas, e fala sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Então é uma passagem muito interessante, um desabafo de Jesus em relação à hipocrisia dos fariseus, que gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, que gostavam de ser chamados de rabi, que significa mestre. Eles querem ser chamados de mestres, de guia, querem os primeiros lugares, usam preceitos de homens. E Jesus, no Evangelho, fala ao contrário. Fala que devemos ser chamados de irmãos, que devemos tratar uns aos outros, até os estranhos, como irmãos, que devemos ser como crianças puras de coração. Jesus nos traz o Evangelho. E no Evangelho acabou a hipocrisia. Não faz mais sentido perseguirmos coisas humanas. Não faz mais sentido buscarmos paixões humanas. Porque tudo isso acabou. Não faz mais sentido. Em Jesus, na cruz, todo o escrito de dívida que tínhamos foi pregado. O escrito de dívida foi rasgado. E hoje, Jesus Cristo nos dá uma oportunidade de sermos pessoas novas, tratando uns aos outros em honra, tratando uns aos outros como irmãos. Acabou o tempo da hipocrisia. Em Jesus, nós devemos ser pessoas honradas. Em Jesus, nós devemos ser pessoas misericordiosas, pessoas que amam umas às outras. Então não tem mais essa de um ser mestre do outro, um ser guia do outro, porque guia é um só, Jesus Cristo. E Jesus está vivo e responde às orações. Jesus cuida de nós, nos guia, e nós devemos buscar sempre Jesus Cristo e o Senhor, o nosso Deus, e buscarmos o Espírito Santo de Deus, que é o selo da salvação em nós. E Jesus então fala contra Jerusalém, que Jerusalém matava os profetas, os verdadeiros enviados de Deus eram ignorados, eram maltratados, porque as pessoas buscavam idolatria e preceitos de homens. Então que Jerusalém não mais veria Jesus, até que ele voltasse e dissessem: Bendito é o que vem em nome do Senhor, que se cumprirá quando Jesus voltar. Na segunda vinda de Cristo, Jesus virá e vencerá os exércitos malignos, e teremos a Nova Jerusalém, e todas as Escrituras se cumprirão em Jesus Cristo. Devemos focar então na volta de Jesus. Devemos lembrar que Jesus está voltando. Devemos lembrar que temos um Mestre que está vivo, nos observando, e devemos lutar contra até os nossos instintos para que tenhamos uma vida em santidade,
uma vida santificada, seguindo a Jesus Cristo. É isso que devemos fazer. Buscar a santificação, buscar seguir os mandamentos de Jesus, buscar tratar cada uma das pessoas que fazem parte da nossa vida ou que passam pela nossa vida como irmãos, irmãos em Cristo, irmãos em potencial, tratarmos todos com amor. Ninguém é não merecedor, porque nós não éramos merecedores. Ninguém é não merecedor do nosso amor. Em Jesus Cristo, todos merecem o nosso amor, porque nós fomos amados primeiro. Eles estão chamados a tratarmos uns aos outros como irmãos, é um chamado a amarmos uns aos outros, é um chamado a lembrarmos que Jesus Cristo está voltando, é um chamado a sermos fiéis a Jesus de uma vez por todas. Reflita então sobre a sua vida com Jesus Cristo. Se você ora, se você jejua, se você coloca os seus caminhos diante do Senhor e como poderia melhorar. Busca Jesus. Vale a pena buscar a Jesus.